A pobreza na vida de Inácio e nosso compromisso com os mais necessitados. Esse texto é do professor Alfredo Sampaio Costa, jesuíta. Introdução. Inácio viveu um amor apaixonado pelos pobres. Amor que só foi crescendo à medida que descobria que Cristo se fez pobre desde a encarnação. Sua vida, desde a sua conversão, será sempre povoada pelos pobres. Nesse artigo, queremos dar a conhecer a profunda experiência de Inácio com os pobres, para, a partir dela, perguntarmos como podemos hoje sentir com os pobres na igreja. Numa primeira parte, procuramos nos colocar no âmbito do segmento de Jesus, que abraça a pobreza. Em seguida, percorreremos o itinerário espiritual de Inácio, marcado pela presença dos pobres. Na terceira parte, nos deteremos em considerar a dinâmica dos exercícios espirituais sob o ponto de vista da pobreza. A modo de conclusão, enunciaremos como podemos sentir com os pobres na igreja. 1. Seguimento de Cristo pobre. A pobreza de Jesus. Parece-nos indiscutível o fato de ter Jesus sido pobre. Não só nasce em extrema pobreza, como tem uma vida marcada pela itinerância. Não tem onde reclinar a cabeça e termina massacrado numa cruz e enterrado num sepulcro emprestado. Seus amigos e conhecidos com os quais se desloca são gente não pertencente à elite social. Ele chamou todos à conversão, do despojamento, em benefício dos mais necessitados, tentando sistematizar as dimensões da pobreza de Jesus. Cabarros encontra nela 4 aspectos fundamentais. Podia ler esse... Quem é o Cabarrus? Como é que é? O Carlos Cabarrus, só para... Carlos. Seduzido por Deus os pobres, os votos religiosos a partir da justiça que brota da fé. São Paulo, Loyola, 1999, 35 SS. Isso foi uma nota. Uhum. Então, primeiro, pobreza encarnada. A dinâmica da encarnação leva o filho a fazer de si um dentre tantos da humanidade majoritária dos pobres, como uma cultura própria de um povo pobre e oprimido, e nascido numa linhagem sem importância. Essa pobreza é condição de possibilidade do anúncio do reino com as palavras e ações. A pobreza modelar. No contexto do reino, as amizades de Jesus são fundamentalmente pessoas simples. Ele afirma claramente que só os pobres e simples compreendem por inteiro sua mensagem. Ele convida seus amigos, em sua maioria pobres pescadores, a renunciar a tudo. Acentua um setor preferencial da amizade. Deu um pulo aí, pode voltar, depois eu tiro. Volta naquela frase, ele convida seus amigos. Ele convida seus amigos, em sua maioria pobres pescadores. Essa é a minha voz junto com você. Pobres pescadores, a renunciar a tudo, a deixar tudo para integrar aos pobres. A pobreza modelar de Jesus acentua um setor preferencial da amizade e da convivência, que tem como requisito a renúncia e, como fruto dela, a partilha solidária daquilo que se tem. Ponto alto dessa pobreza é o abandono radical à providência do Pai. Essa pobreza é modelar, porque já configura um sistema de valores diferentes dos deste mundo. E, nesse sentido, anuncia os novos valores do reino de Deus. A pobreza profética.
pobreza de Jesus é também denúncia que não é o reino. Denuncia que há pobres, porque há ricos, e que uns sofrem e choram, porque outros, em contraste, vivem em meio a prazeres. Em seu dinamismo profético, Jesus chega a falar do perigo das riquezas. A pobreza profética de Jesus é denúncia dos antivalores do reino de Deus. Pobreza transformadora. Jesus foi justiçado pelos poderosos e ricos do seu tempo, mas o Pai, mediante a força do Espírito, o ressuscitou. Com essa ressurreição, deu-nos já de presente a possibilidade de transformação deste mundo e de suas estruturas, com base no caminho iniciado por Jesus, que é o de abraçar uma pobreza encarnada, configurada de novos valores e denunciadora. Essa pobreza transformadora gera uma força sociopolítica nova na humanidade que sofre. Há aí sementes de vitórias precisamente onde parece mostrar-se apenas a derrota. Se queremos seguir Jesus Cristo pobre, temos de assumir essas dimensões da sua pobreza na nossa vida. Agora aí seria contigo, né? Quer comentar alguma coisa? A ideia é se quiser, né? Não precisa. Não, volta um pouquinho aqui, ó, só para a gente pegar bem as quatro tipos de pobreza. É a pobreza encarnada, é a pobreza modelar, é a pobreza profética e a pobreza transformadora. São as quatro pobrezas que eles nos citam, né? E traz para nós a proposta exatamente isso aqui, ó. Se quisermos seguir Jesus pobre, temos de assumir dimensões de sua pobreza na nossa vida. Ou seja, é assumir esse tipo de pobreza. Porque eu não conheço Jesus que não seja pobre. Tá? Aqui está dizendo, se queremos seguir Jesus pobre. Porque eu não sei se você viu essa série da Amazon, que o povo está falando, o Conto da Aia. Tem uma série agora. E é um povo rico, totalmente desconectado, a ponto deles. Eles têm um problema, por exemplo, que é não poder mais, mulheres não conseguem se reproduzir. Eles então sequestram mulheres que eles colocam para serem reprodutoras deles mesmos. E a mulher. E criam toda uma liturgia para justificar essa maldade, esse estupro. Né? É, e é isso. Se você não tem contato com o pobre, você não sabe o que é chão e o que é gente. E você sai pisando em todo mundo. Por isso que ele fala que é muito difícil, né? Uhum. Porque não tem como a gente saber se a gente, por exemplo, sei lá, eu tenho, por exemplo, a minha experiência, né? Que às vezes me falta dinheiro para comprar remédio. E eu saio pedindo para os amigos. E sempre com um dinheiro aparece no caminho. Então, é interessante, se você não tem essa experiência, você não consegue entender como assim não tem dinheiro para comprar um remédio. Entendeu? Ele não passa pela cabeça deles. É tipo aquela coisa do pessoal que escravizava os negros. Né? Achava que estava fazendo uma grande coisa porque estava evangelizando aqueles pecadores. Entendeu? E isso é muito, para algumas pessoas é impossível ver. Por isso que eu acho que esse texto ele leva a gente para dentro desse mistério da pobreza, da forma como o Inácio propõe.
não é ser pobre, não é ser um deles, mas é compartilhar, assumir as dimensões da pobreza na vida. Ainda que eu não as viva, eu entendo, eu não julgo o pobre que faz as coisas que faz por causa da sua pobreza. É muito profundo. Sabe? Esse texto é muito bom. Esse padre é genial. Vamos em frente? Bom, A gente para em cada número, se quiser comentar alguma coisa. Vale a pena também comentar. uhum. 2. Evolução na experiência de pobreza em Inácio. O amplo mundo dos pobres, quando Inácio resolveu, no fim da sua vida, narrar sua experiência espiritual, premido pelos primeiros companheiros, encontramos no seu relato a aparição frequente dos pobres em grande variedade de situações de indigência. No momento em que Inácio vai entrar de maneira pública e solene no caminho de Cristo, vestir-se com as armas de Cristo, autobiografia 17, na vigília diante da Virgem de Montserrat, já aparece um pobre, autobiografia 18. E o relato da autobiografia termina com referência a 3 instituições para socorrer a tipos distintos de pobres: prostitutas, judeus convertidos e órfãos. Autobiografia 98. Vemos o peregrino cercado por toda classe de pobres na peregrinação à Terra Santa, em Alcalá, em Paris, em Aspeitia, em Roma. Aspeitia, eu acho. Entre eles, há mendigos. Autobiografia 40, 50, 57, 61 e 89. E outras pessoas que se encontram em alguma necessidade material. Autobiografia 66, 73 e 93. Doentes, autobiografia 79, 83, 93, 95. Pessoas oprimidas, autobiografia 18, 38 e 59. Pecadores, autobiografia 79 e 88. Marginalizados, autobiografia 98. Pelos pobres, Inácio põe em ação seus recursos de ajuda, dinheiro, visitas, instituições, meios de toda classe, mobilização de pessoas e estruturas. Conhecimento do interno do pobre para mais amá-lo e servi-lo. Os pobres têm um papel relevante no cenário inaciano. Vejamos que tipo de relação se estabelece entre o peregrino e eles. 2 atitudes marcam a ação do peregrino com os pobres. A. Sentir e relativizar o dinheiro e o poder. O peregrino sente de tal maneira a situação do pobre que chega a apropriar-se dela e por isso mesmo é movido à solidariedade efetiva. Para Inácio, dar aos pobres não é simplesmente uma prática piedosa louvável. Na raiz mesma da sua relação e atuação com respeito aos pobres, se encontra uma sensibilidade geradora de proximidade e eficácia. O primeiro pobre que aparece na autobiografia, ao ser usado por culpa de Inácio, provoca lágrimas do peregrino. Autobiografia 18. Quando Inácio não pôde remediar a tantos pobres que acudiam a ele. Respondeu que o perdoasse, pois não tinha mais nada, de acordo com a autobiografia 50. Você lembra dessa história? Ele conta aí, na Lembro. autobiografia 18? Uhum.
que ele troca de roupa e tal, né? Sim, É muito interessante, né? é um despojamento, né? É um processo, é um processo. Solidariedade eficaz. O contato de Inácio com os pobres tem um selo do carisma, que marca todo o seu itinerário espiritual. Desde o momento do cume no Cardoné, ajudar. Pode-se perceber isso na sua atuação. Seja nas relações curtas, repartir dinheiros e outros bens, visitar enfermos, socorrer as pessoas exploradas, como também nas relações largas, formas mais indiretas, porém mais profundas de ajuda, como mover a solidariedade de pessoas com recursos econômicos, influenciar nas instâncias públicas, criar ou apoiar instituições para a proteção ou ajuda de marginalizados e pobres. Biografia 57, 58, 89, 90, 88, 89 e 98. A ação de Inácio, nascida de uma grande sensibilidade e empatia, une duas linhas de compromisso que, de fato, são imprescindíveis. Por um lugar, o trabalho solidário, de tu a tu, de ajuda rápida e imediata, da solução de emergência, mas, por outro lado, não se limita a essa forma de compromisso, mas busca caminhos de ajuda aos pobres mais estruturais, de maneira de maior alcance e mais definitivos. Serviços evangélico ao pobre. Como Jesus, que junto ao oferecimento de pães aos famintos, apresentou-lhes também o dom supremo do pão da vida. Inácio presta aos pobres um serviço que não se limita exclusivamente à dimensão material ou intrahistórica do humano. Convém, contudo, compreender bem essas afirmações. Essa afirmação. Porque a partir do momento da iluminação do Cardoné, quando o peregrino, todas as coisas lhe parecem novas. A solidariedade com o pobre e a ajuda material a eles não só não diminuiu, mas se incrementa. Desde a sublime experiência espiritual de Manresa, vemos que frequentemente a Ínigo Íñigo é o nome do Inácio antes de ser Santo Inácio. Com os pobres que acodem a eles ou a quem ele mesmo busca para ajudá-los. Quer dizer, a profundidade mística em que o peregrino está submerso não sufoca sua sensibilidade pelo mundo dos pobres, nem a reduz a um sentimento, a uma atuação simplesmente espiritual. A partir da experiência espiritual manresiana, o ideal de ajuda se abre ao horizonte das almas. Essa abertura não deve ser interpretada platonicamente, pois, como se viu, o peregrino segue interessando-se em grande maneira pelas necessidades materiais, mas no sentido de uma preocupação pelo homem todo e, portanto, pelos pobres, não limitada a uma perspectiva material e temporal, mas sim orientada para a plenitude e qualidade de vida, que mostra o sumo verdadeiro capitão. Ajuda material aos pobres seguirá sendo parte
constitutiva de sua preocupação e atividade, mas não prioritária, ainda que às vezes deva ser a mais urgente. Quando Inácio e seus companheiros formulam um compromisso definitivo de vida e o sancionam diante do altar de Montmartre, expressam dessa maneira o seu propósito: gastar a vida em proveito das almas, suposta a inseparável preocupação pela sorte material do pobre. O interesse pela sua alma é a expressão de sua profunda estima, de sua dignidade, da insondável riqueza de sua pessoa, oculta ao olhar de muitos, que não veem no pobre mais que uma espécie de subproduto da sociedade. Ajuda ao pobre, experiência espiritual. Mas, além de um sentimento humano de compaixão ou de um cumprimento honroso, o dever cristão, ainda que incluindo um e outro, o peregrino vive seu contato com o pobre, porque em seu coração brotam aquelas emoções que são o distintivo da ação do Espírito do Senhor nas pessoas que o buscam de verdade. Diante de um pobre, derrama suas primeiras lágrimas um santo que se destaca na história da espiritualidade cristã, por esse dom singular. Depois de distribuir tudo o que tinha aos pobres, pede-se perdão aos que vinham até ele, porque não tinha mais nada. Esse deixar-se despossuir pelo pobre deixa transparecer a atitude de quem vê neles um sacramento do mesmo Cristo. Pedi que lhe perdoassem, cheio de humanidade, veneração para com aqueles de quem se sente devedor. Reflete um profundo sentimento espiritual, nascido da percepção de algo mais profundo, que é a simples indigência material e da contemplação do ministério da sagrada dignidade aos pobres. Vamos dar uma paradinha. Uhum. Eu acho que interessante. Agora, isso que ele vai falando, nesse momento, o texto é muito legal. Porque ele dá um pouco essa medida. Porque a gente tem uma tendência a desumanizar o pobre. Como se ele não fosse humano, como se ele não fosse uma pessoa, mas fosse um fardo. Né? E ele fala que nascido da percepção de algo mais fundo que a simples exigência material e da contemplação do mistério da sagrada dignidade do pobre. Isso é muito profundo, entendeu? Você está diante disso que é tão bonito, né? Quem vê o pobre vê a Jesus, vê Deus, né? E que Jesus também via nos mais pobres. A consciência de Deus penetrando no ser dele. Né? Não sei se você concorda comigo, mas existe uma mudança de atitude, onde ele coloca o pobre como caminho para o alto, né? Mas não como escada. Não é alguma coisa, dei dinheiro para os pobres e pronto, estou salvo, entendeu? É muito legal isso, porque isso é um grande mistério. E não se vive isso de graça.
Isso é uma conquista. Desculpa, cortei você. Não, eu acho que é muito bonito essa parte, porque ela, como a parte anterior, ela fala daquele momento que Inácio sai da casa, colocam como quase um palácio, né, quase um palacete, uma casa muito nobre, e sai decidido a se encontrar, a buscar a Deus e a servir os irmãos. E aí ele troca de roupa, né, com a que a gente falava há pouco, mas esse que era pobre, que vestiu a roupa de Inácio, era um ser conhecido no meio da comunidade, e ele as pessoas identificam ele, os guardas, enfim, com aquela roupa, e sabendo que ele era muito pobre, ele roubou essa roupa, né? Não quiseram nem saber o que tinha acontecido, eles simplesmente foram para o ataque, ou seja, foram agir de forma violenta frente a pessoas que eles interpretaram que seria o culpado, mesmo sobre o culpado. Não mereceria uma surra, mereceria ser preso, cumprir o que a lei estava determinando. Então, esse texto, ele fica o pobre, né, acaba sendo como culpabilizado de algo que não aconteceu com ele. Tá? Então, é muito fácil culpar os pobres, tá? Jogar problema sobre o pobre. Tá? Mas vamos continuar. É importante porque não é qualquer coisa que você pode fazer para o pobre. Você precisa ajudar ele, mas a se erguer. Né? É o que deu para Kant essa ideia de dar a vara de pesca em vez de dar o peixe. Porque, claro, as pessoas deturparam e transformaram isso em empreendedorismo. Vamos lá. O pobre é absoluto, a pobreza é relativa. A pobreza pessoal do peregrino e as formas de ajuda ao próximo vão variando através de distintas circunstâncias em que se encontra. Imã reza na peregrinação a Jerusalém e nos primeiros anos, depois de sua conversão. A pobreza de Íñigo é mais ascética, penitência, desapego, abandono total em Deus. A partir de Paris, principalmente a pobreza material, está mais em função do serviço ao próximo e das exigências de estudos requeridos por tal serviço. Assim aparece com clareza o valor relativo tanto do pobre dos bens como de sua renúncias, sempre em relação ao Jesus absoluto, que é a maior glória de Deus, o maior serviço ao próximo. Porque a perfeição da vida cristã não consiste na pobreza, mas no seguimento de Cristo, que veio anunciar a boa nova aos pobres e chamou ao seguimento com a prévia condição de repartir os bens aos pobres. Eu tenho o meu pai ele estudou com jesuítas lá em Porto Alegre, lá no Anchieta. E um amigo dele resolveu ser padre. E era de uma família rica de lá. E ele, quando terminou de se formar, o pai dele deu para ele um carro.
Olha, meu filho, para te ajudar aí no trabalho pastoral e tal, estou fazendo um carro. Ah, pai, então, obrigado. Ele entregou a chave do carro para o superior da casa e foi pegar o ônibus de novo. Então, é um pouco isso. É, é uma relativização, uma nova forma de ver. Né? Vai se fazendo pobre. E essa é uma experiência importante, porque não é fácil ver como o pobre vê. Porque eles não são anjos, são pobres, como fala o Padre Júlio. Tá, mais um? Sobe um pouquinho. Tá no finalzinho da página. Vamos Não, mais esse? não, sobe um pouquinho a tela aqui, ó. Não, não. Volta onde estava. Eu sei, aqui, isso aqui você quer dizer. Aí? Você quer dizer isso aqui. Né? Não. Eu queria a parte de cima disso aqui, mas lá em Ah, que eu cima. estou vendo já está escrito. Tá. É. Só um pouquinho. No primeiro. Me chamou a atenção aqui. Só Não, deixa eu mas ver. é o outro lado. Eu sei, é que você não deixa bem no meio, ele não me deixa ver esse lado da folha. Entendeu agora? Uhum. Mas pode falar. Essa parte de Manresa. Em Manresa, na peregrinação de Jerusalém, nos primeiros anos e depois de sua conversão, aqui, ó, isso que eu queria pegar. Penitência, desapego, abandono, a última linha, tá vendo? Sim. Tá. Abandono total em Deus. Então, é, essa penitência como um processo curativo, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma formação que é de uma forma, tá? E uma forma muito ligada ao sistema que está aí, né? Tá? E quando a gente conhece a Jesus, a gente vê o quanto que a gente tem que viver de maneira diferente, experienciar uma outra vida, fazer da nossa vida um templo de Jesus. Mas aí vem assim, né? Será que a penitência, a pobreza material, quer dizer, a penitência, o desapego, o abandono total em Deus, tá? A gente consegue fazer isso? Eu acho que não. A gente não faz isso. A gente fica restrito. Eu falo de mim. Tá? A gente fica restrito. Olha, eu sou um apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus Cristo. Daria a minha vida por tudo. Mas é tão difícil, mas assim, e como nós somos pecadores, como existe coisas intrínseca a nós, está marcada, nós estamos marcados pelo mal também. O mal também faz parte da gente, está dentro de nós. E às vezes a gente não consegue nem discernir direito o que é o bem e o que é o mal. Tá? Então, esse processo de penitência, de desapego, de abandono total em Deus, tá? Isso nos levaria a corrigir, foi o que Inácio fez de experiência, a corrigir aquilo que nós temos como processo inicial, tá? Eu digo dos primeiros anos de vida, que marcaram a nossa vida e que marcou a nossa vida adulta. Né? Tem Então, uma coisa. Bom, pode terminar.
Não, eu queria dizer sobre a questão da santificação. Tá? Como é importante nós acreditarmos na beleza de ser santo. Hoje em dia o mundo não quer saber disso. Tá? Mas o mundo de Jesus, quem acredita em Cristo, acredita no processo de santificação. É muito importante isso. O pobre peregrino Ínigo é a assinatura da carta mais antiga de Inácio que se conserva. Porque Ínigo, em contato com os pobres, foi se fazendo pobre, não somente os ajudou, mas a situação dos pobres foi também configurando a vida do pobre peregrino. É isso. Eu não, acho que você não ouviu. Eu não consegui contar para você. Da minha experiência com os moradores de rua, Não, não vi. né? Quando tinha uma época que eu ajudava, a gente conseguiu juntar um grupo que o Frei precisava de pessoas que ajudassem a distribuir a marmita para que os moradores de rua comessem quente. Porque eles só tinham um carro e tinha que levar para Bragança e para Atibaia. Aí a gente conseguiu 2 carros para ajudar. Então, uma parte dos freis ia para Atibaia e 2 outros carros iam para os lugares de encontro aqui em Bragança. Que era, enfim, não importa onde é, porque você não mora em Bragança. Enquanto isso, eu ficava lá almoçando com eles. E era muito interessante, porque a gente não tem ideia do que é a pobreza. Né? E eu sentei com eles. Né? A gente não sentava para fazer nada. A gente, cada meia hora, rezava o terço. É isso que eles fazem lá. É, cada fim de trabalho, de quando em quando eles têm que rezar um terço. E passam um dia nisso, trabalho e terço, trabalho e terço. São dependentes químicos. Né? E tá aí ainda? Estou aqui. O, é, e um dia depois do almoço, eu sentei com um deles na varanda da casinha lá, onde serviam os moradores de rua, e perguntei, mas o que é mais difícil? E ele me falou, o mais difícil é ser invisível. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque eu nunca fui invisível. E esse então a gente, isso que ele fala aqui é muito importante. Né? Em contato com os pobres, foi se fazendo pobre. Não somente os ajudou, mas a situação dos pobres também foi configurando a vida do pobre peregrino. Né? E essa experiência ela não vai se dar se você não tem contato com o pobre. Se você só abre a sua carteira e dá dinheiro. Mas quem quer um contato desse hoje em dia? Acho que ninguém, né? Ninguém gosta, né? Aqui em São Paulo, coitado do Padre Júlio, passa trabalho com a turma que quer mal aos moradores de rua. E eles aí fizeram também, né? Uma lei que não podia dar marmita para os pobres e tal. Né? Aí não, em Curitiba, né? Uhum. Então a gente tem essa. É, e eu não posso esperar do cara mais rico que ele entenda o alcoolismo do pobre, porque ele não sabe o que é isso. A não ser que ele seja alcoólico também. Então, esse mistério do pobre peregrino é um mistério muito grande. Não é só ajudar, mas é configurar a sua vida. Descer para compreender. Tem uma imagem que talvez ajude a aprofundar isso. Tem uns indígenas, eu não vou lembrar o nome da etnia,
mas é lá dos Tupis. É dos Tupis, da turma dos Tupis, do norte do país. É, e eles têm não é só o hábito, eles têm uma espécie de lei daquele grupo, de que quando uma criança vem perguntar alguma coisa para você, você precisa se abaixar para estar na altura dela. E da altura dela, você ouve o que ela quer te perguntar. Porque a maior parte das vezes, se você ficar na sua altura, você não vê o que ela está vendo. Não sei se isso é claro para você. Na verdade, eu sinto que há uma diferença muito grande entre agir para os pobres e agir com os pobres, né. E essa diferença, quando você trabalha com os pobres, você atua com os pobres, e aí você não é que você, hã, você terá que respeitar a cultura desses pobres, você vai agir com eles, você vai ouvi-los, você vai eh, você vai estar junto, né, é muito diferente de agir para é mais caritativo, né, tá. E isso que está escrito aqui, mas a situação dos pobres foi também configurando a vida do pobre peregrino, era o que ele buscava naquele primeiro processo de penitência, para ele entender e sair de si algumas marcas que estavam marcadas, que ficam marcadas dentro de nós, tá. Eh, por exemplo, eu venho, Marcelo, de uma família, dá para dizer que é abonada, tá. Ela, hã, tinha uma parte tem meus, avô era, hã, o maior compõe como maior acionista no Banco Comercial do Paraná, que foi quando o Bamerindos deu, o grande pulo deles em termos de agência, quando eles compraram o Banco Comercial do Paraná. Então a minha é uma família de banqueiros, tá. Nós tínhamos até o ano passado aqui já há 47 anos, aqui na região nós temos a Fiat Automóveis, então eu tive uma formação muito, eu vejo isso nos meus irmãos, muito muito elitizada. Eu me lembro, pra você ter uma ideia, você conheceu o padre Ramon? Ela se conha? Ele era Segônia, exatamente. Eu Sim, morei com o Adroaldo e com o Ramon, só que quem era meu diretor espiritual na época era o Ramon. E tinha uma moça, tá, uma senhora que trabalhava lá na casa. Ela lavava roupa, ela ajudava na faxina, enfim. E ela almoçava com a gente, tá. Foi a primeira experiência, assim, que eu tive saindo de casa. Na verdade, não era a primeira experiência que eu saí de casa, que eu já tinha feito minha faculdade no Rio Grande do Sul, eu tinha saído de casa. Mas, assim, de viver mais presentemente com pobre, foi a primeira vez. Aí, essa senhora, que eu não me recordo o nome dela hoje, tá, ela ela sentava na mesa, Marcelo, vou te dizer, aquilo me dava asco, sendo bem sincero. Me dava, falava: "Como é que pode uma senhora dessa sentar na mesa comigo? Ela está ali para me servir", tá. Mas eu caí na realidade, tá. E aí o que que eu fazia? Eu comecei a servi-la. Eu servia ela e eu fazia questão de sentar do lado dela. Por quê? Porque eu sabia que eu estava errado, tá, mas que eu precisava ser com ela, tá. E eu precisava mudar o meu tipo de atitude. Então eu fiquei meses sentando do lado e servindo ela. Todo dia eu servia ela na hora do almoço, tá. E isso me fez, assim, mudar e enxergar a vida
de outra forma. Olha, eu já trabalhava em favela, eu já tinha trabalhado em um monte de trabalhos sociais, mas esse trabalho individual com essa senhora pobre me ensinou muito mais coisas do que todo o trabalho que eu tinha feito com o orfanato lá na Pequena Cruzada do Leme, lá no Pavãozinho, em Copacabana, que eu morava para lá. Então, nossa, essa senhora me ensinou, eu diria assim, a ser gente, a olhar o mundo com outros olhos, com outros olhos. Então, hoje, eu vou te dizer assim uma coisa, eu sou da família, o pobre, tá? Eu vivo com pensão do INSS, tá? Enfim, mas eu sempre tive aonde cair, tá? Então, assim, o que Inácio está fazendo aqui, ele se jogou no mundo, saiu da casa, se jogou e fez as experiências e continuou fazendo as experiências. As experiências que ele escreve para nós são experiências de muita vida, é um exercício, né? Tá? O ensinamento da vida. Tem várias outras formas, mas é muito interessante enxergar essa pobreza, Inácio, porque é realmente um romper com os valores que foram passados por ele, porque até então ele queria saber de guerra, ele queria saber de um soldado, ser um soldado no campo de batalha e conquistar, tá? E não arregar, até que ele levou a bala na perna e começou a fazer as leituras dele, começou a ter o processo de conversão. Então, a conversão é algo muito importante, e para ela ser legítima, eu acho, eu acredito nisso, tá? Precisa de muita oração, de muita sensibilidade, de muito discernimento, e está sempre perguntando a Deus, o que queres de mim? Então, E é bem legal isso, é bem interessante. O padre que escreveu isso, ele, é muito bom, né? Ele leva a gente para dentro da experiência de Inácio, né? Você vai ver agora que ele vai falar dos caminhos e das coisas, porque uma coisa Inácio teve, e acho que foi uma presença muito importante na vida dele, foi a presença da cunhada. Aquela cunhada que cuidou dele enquanto ele estava convalescente. Que deu para ele 2 livros para ele ler, né? A vida de Cristo e a vida dos santos. Né? Que ele queria ler os livros de grandes lutadores e tal. Então, muito legal. Você vai ver agora o mergulho que ele dá é muito bonito. então, vamos continuar? A pobreza. A pobreza na peregrinação a Monte Serrato. Nos fins de 1522, Ínico abandonou o castelo paterno, provavelmente acompanhado pelo seu irmão Pero Lopes. Companheiro dos erros de juventude e então pároco de Aspeitia, e também por 2 criados. Sua primeira meta era o santuário de Arranzazu, onde ele, juntamente com seu irmão, passou em vigília toda a noite e orou instantaneamente por novas forças para o seu caminho. Depois de ter se despedido de seu irmão em Oñate, seguiu cavalgando até Navarrete para reclamar do duque
de Nagerra, o resto de seu pagamento pela campanha falida do ano anterior. O dinheiro ele o empregou, em partes, para resolver contas pendentes e, em parte, um traço tipicamente franciscano, para a restauração de uma imagem da Virgem Maria, que estava em mau estado. Depois de ter se despedido, os dois criados cavalgou sozinho para Monte Serrat. Agora, Ínico tinha abandonado todos aqueles seres humanos que podiam impedir o seu desejo de entrar pelo caminho da penitência à pobreza. Quando se aproximou da Montanha Santa, comprou com o resto do seu dinheiro as coisas de que necessitava para a sua peregrinação. Autobiografia 16. Chegado a Monte Serrat, preparou com cuidado seu adeus definitivo ao passado e sua entrada na nova vida. Primeiro pôs em contato com o confessor do peregrino João Chanonês, com quem fez uma confissão geral de toda a sua vida. Depois de 3 dias de preparação, foi a primeira vez que falou com alguém de seus planos para a sua vida. Ínico queria se separar do seu passado, com um sinal visível. Por isso, deu sua mula ao convento e depositou sua adaga e espada como ex-votos diante do altar de Nossa Senhora. Deu suas roupas a um mendigo e revestiu-se com a armadura de Cristo. Seu traje desejado, a roupa de mendigo do peregrino. Esse pensamento tem grande importância para compreender a pobreza de Inácio. Expressa que a pobreza tem sua gênese na união com Cristo, que, junto com a perseguição e a ignomínia, é a forma peculiar de vida do discípulo de Cristo. Inácio gosta de utilizar o termo libre de Cristo, expressão que tem sua origem totalmente no mundo da cavalaria. É a roupa de honra que leva o cavaleiro de Cristo. O traje de opróbrios, falsos testemunhos e outras injúrias. Fonte narrativa 1:53. Pelos quais tanto ansiava Ínico. Depois de ter dado suas roupas ao mendigo e ter se vestido com seu traje de penitente, passou a noite, às vezes de joelho, às vezes de pé, com seu bordão na mão, diante do altar de Nossa Senhora. No dia seguinte, partiria para Manresa. Tinha abandonado tudo, sua família, seus bens, sua pátria e até mesmo suas roupas. Esse exercício de pobreza era só a expressão da vontade de romper. Essa você que está no meio, mas da sua vontade de romper. Romper com seu passado. A pobreza era uma expressão tão essencial da atitude de penitência que a pobreza e penitência quase significavam a mesma coisa. Nadal pôde dizer uma vez, ao referir a Ínico em Monte Serrat, ali consagrou a Cristo e a sua Augustíssima Mãe os começos da sua pobreza. Vida de pobreza e penitência em Manresa. Em Manresa, a princípio, Ínico encontrou hospedagem em um hospital dos pobres, no Hospício de Santa Luzia. Como São Francisco, de agora em diante, Ínico queria estar em casa, com os pobres e necessitados.
A princípio, desejou permanecer só alguns dias nesse hospital em Manresa, nas atas do processo de beatificação. Algumas testemunhas dizem que Íñigo voltou de novo a Monte Serrat e passou aí em uma gruta, vivendo por um tempo uma vida de penitência e de maior privação. Se isso for verdade, a conexão entre penitência e pobreza durante esse período fica assim mais sublinhado. A descrição da sua praxe de pobreza nesse período coincide em grande parte com a descrição de sua praxe de penitência. Em Manresa, pedia esmola cada dia, não comia carne, nem bebia vinho, mesmo que lhe desse. Nos domingos, não jejuava, e se lhe dava um pouco de vinho, bebiam, e porque tinha sido muito vaidoso em cuidar do cabelo, como era de costume naquele tempo. Ele o tinha muito bonito. Resolveu deixá-lo à sua natureza, sem o pentear nem cortar, nem cobrir com alguma coisa de noite, etc. E dia. E pela mesma razão deixava crescer as unhas da mão e do pé, porque também nisto fora vaidoso. Autobiografia 19. Seguia usando sua roupa de penitência, o que lhe valeu das crianças o apelido de Homem do Saco. Sua ânsia por burlar a humilhações se satisfez grandemente. Sua habitação pobre e seu leito duro são, ao mesmo tempo, sinal de seu amor, tanto pela penitência como pela pobreza. Não se deve esquecer o serviço dos pobres, que era uma expressão de seu amor à pobreza. Disso nada se conta na autobiografia. Porém, no processo de 1595, uma série de testemunhas deram prova de atividade caritativa e do extraordinário amor ao próximo de Íñigo, especialmente no Hospital Santa Luzia. Fez toda a sorte de serviço aos pobres. Testemunhas ainda que pedia esmola de porta em porta, com grande humildade, não só para si mesmo, mas também para os outros pobres. Também aqui se pode reconhecer claramente o exemplo de São Francisco. A partir da iluminação de Cardoné, há uma mudança no modo de viver a pobreza. O ponto inicial da mudança do modo de vida de Íñigo se insinua em um texto de Nadão. Depois que ele, por um tempo, tinha se exercitado nas contemplações que chamamos da primeira semana, o Senhor o fez avançar e começou a meditar a vida de Cristo, nosso Senhor, com que se sentia devoção e desejo de imitá-lo. E subitamente, nesse momento, sentiu o desejo de ajudar o próximo. O que é decididamente novo na vida de Íñigo, aqui em Manresa, é um traço novo de sua imagem de Cristo. Trata-se da imagem de Cristo de duas contemplações centrais do exercício: a do chamamento de Cristo e a das duas bandeiras. Aqui em Manresa, Íñigo recebe uma visão mais profunda do lugar em que Cristo ocupa no plano da salvação, e com isso também em sua própria missão, a colaboração na obra de Cristo. Essa nova visão intuitiva tem consequências de grande alcance, ainda que Íñigo, naquele momento, provavelmente não tenha ainda penetrado nas últimas consequências. Íñigo passa da imitação ingênua dos santos ao seguimento de Cristo. O desejo cego de grandes coisas se transforma na vontade discreta de querer se deixar afetar e assinalar em todo o serviço de seu Rei eterno, o Senhor admirável. A partir de Manresa, o apostolado
pertence às ideias básicas de Inácio. Seu zelo apostólico fez com que ele se desse conta de que sua vida de penitência, sua praxis de pobreza, não podiam continuar de forma que tinham se tomado até então. A tal ponto que se deu conta de que com tal aspereza na mortificação não podia se dedicar às obras da salvação do próximo de maneira devida. Por isso, renunciou a uma parte daquela aspereza. Na mudança de seu modo de vida exterior, se anunciava uma mudança de uma atitude frente à penitência e à pobreza. Em particular, se até agora a pobreza ele a tinha considerado quase como um valor absoluto, em um sentido semelhante ao de alguns círculos franciscanos, agora tinha chegado à intuição formulada por Tomás de Aquino. A essência da perfeição não consiste na pobreza, mas no seguimento de Cristo. Agora, Inácio não exercita a pobreza só porque os santos o fizeram, mas o motivo peculiar para a sua pobreza pessoal é, de agora em diante, o Cristo, feito pobre por nós. Mas Inácio de hoje em diante, Cristo é aquele que envia os apóstolos. Por tudo isso, a sua concepção de pobreza recebe uma modificação decisiva, pois a pobreza do apóstolo é distinta da pobreza do penitente, como a pobreza de Jesus é distinta da pobreza de João Batista. Em que medida é distinta, mas sem deixar de ter uma pobreza real, se tornará claro a Ínico no curso de sua evolução posterior. Inácio buscou desde muito cedo, depois de sua conversão, uma identificação solidária com os menos favorecidos, partilhando da vida deles. Em Manresa, no seu estilo de vida pobre, no vestir, no viver de esmola, vivendo com os pobres, acompanhará o peregrino durante a maior parte do seu itinerário. Autobiografia de 36, 39, 41, 44, 49, 56. Vamos até aí. Pobreza. Oi? Acho que vamos até aí. Que já são 10 para 6 já. Uhum. E acho que a gente deu uma boa caminhada. Não sei se você percebe, é muito legal, né? A forma como ele vai escrevendo, né? O autor. E como ele vai nos colocando uma visão, porque é uma visão inaciana. Né? Quando ele fala ali na outra página dos exercícios, né? Aquilo ele experimentou o chamamento de Cristo, né? Entender, viver traduzir isso no exercício espiritual, né? Com seus 3 passos. E também as 2 bandeiras, né? Que vão começando a organizar na mente do exercitante o seu projeto de vida e a variação do projeto de vida do ano anterior. É uma mudança muito legal. E é bonito, não sei se você tem essa. Eu tenho medo de ir muito, muito rápido e a gente perder alguns. Fazer uma caminhada e ficar muita coisa no caminho, sabe? Ele fala em que medida distinta, mas sem deixar de ser uma pobreza real. Se tornará claro aí no curso de sua evolução posterior. Né? Ele percebe que é diferente a pobreza do apóstolo e a pobreza do penitente.
E, não sei, eu acho muito difícil de perceber isso no início. Acho que boa parte da interpretação errada da vida de Cristo para porque as pessoas não pensam nisso. Tudo bem, hein? Tudo bem. Eu sinto muito bonito quando também Inácio sente que, por exemplo, ali está escrito que Jesus mandou os apóstolos de 2 a 2, né? Foi agora, né? Rezamos o Evangelho agora, recente. Sim. E, e ali não estava uma pobreza penitencial, tá? Mas estava, sim, o compromisso de olhar com os pobres, né? Olhar pelos pobres. Porque, e aí Inácio vai mudar um pouco a sua radicalidade, até porque ele começa a chegar em alguns ambientes aos quais ele é chamado a... Eu preciso fazer que me ouçam, eu preciso que me... E assim, né? Se você chega numa loja, num ambiente, numa reunião, numa situação comercial, tá? Se você chegar lá barbudo, tá? Se você chegar lá mal vestido, tá? As roupas não combinando, já começam a te discriminar, na verdade, tá? Começa a botar você de lado, tá? Então, assim, para nós entrarmos em alguns ambientes, enfim, nós precisamos de uma certa estrutura, tá? A pobreza não pode ser tamanha que eu vou continuar me vestindo e sendo chamado de homem saco. Vão dizer que eu sou um louco, tá? Em alguns ambientes, tá? Não vão confiar em mim, tá? Não vão acreditar no que eu quero falar. Então, por exemplo, Inácio, quando foi para Sorbonne, estudar em Sorbonne, na universidade, tá? E onde encontrou Francisco Xavier, encontrou Pedro Fabro, encontrou vários deles, porque ele não estava mais como homem saco, tá? Ele vestia uma outra roupa, tá? Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, eu não sei se vocês têm alguma experiência aí em Bragança Paulista, aqui nós temos os frades que a gente chama de tupamaros. São os franciscanos que abaçaram a pobreza, tá? São muito pobres, muito pobres. Eu conheci o fundador deles, que era Frei Irineu. Tá? Eles são franciscanos, tá? E buscaram essa pobreza, radicalizaram, tá? E o importante para eles, na verdade, é agir, assumir o Jesus pobre, tá? Miserável. Assim, é muito bonito, eu gosto muito deles, tá? E eles estão ao lado, Marcelo, é engraçado, eles estão ao lado, no mesmo canto da cidade, daqueles monges beneditinos que cantam aquelas músicas gregorianas, sabe? Aqueles monges gregorianos em português. Sim. Então, eles estão aqui em Ponta Grossa, né, também. Eles, inclusive, vão continuar aqui, eles vão mudar agora Aí para tem, aí tem as irmãs de Santo André também, não tem? Santo André, aqui não, tem Campo Largo. Como é que Tá? Aqui chama é lá? 100 quilômetros, 100 quilômetros daqui. Tá? Tem uma casa delas. Eu achava que era em Ponta Grossa. Não, é em Campo Largo. A casa delas é linda, rapaz. É um espaço
maravilhoso, que se faz assim, nossa. Elas são muito boas nesse negócio de Oi? fazer casa. As casas delas sempre são muito bonitas.